Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui novamente com vocês, trazendo mais uma palavra, ainda com a mesma blusa, porque ainda estou no mesmo dia de gravação. E que Deus abençoe poderosamente, apesar que eu já usei blusa por mais de 15 dias, 20 dias, quando eu estava numa situação crítica, em que me encontrava nas ruas, perdido, nas drogas, longe dos caminhos do Senhor e sem o auxílio do Senhor para comigo na minha vida. Mas Deus me libertou, me salvou, me transformou, me deu uma família abençoada e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele tem me sustentado e a minha casa, graças a Deus, não precisa de mostrar, dá para ver que tem conforto, né? E meus filhos têm aquilo que eu não pude ter, graças a Deus. Mas vamos para a palavra? Pois aqui nós vamos ler no livro de Hebreus a natureza da fé e os exemplos da fé tirado do Velho Testamento. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Até aqui, né, irmãos? Na verdade, quando a gente fala de fé, não só Abel alcançou bom testemunho, mas como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi. Nosso Deus, se for falar de fé aqui, a gente vai ficar a noite inteira, o dia todo, e vamos emendando o dia aí, porque foram muitos os que alcançaram bom testemunho pela fé, por intermédio da fé. Profetas que vieram antes de nós, discípulos do Senhor que vieram antes de nós, e até mesmo pessoas que foram curadas na sua caminhada, né? Quando Jesus esteve no mundo, depois de ter se feito carne, né? Que ele era o verbo, a palavra, quando no princípio do mundo, que quando o mundo foi feito e criado por intermédio dele, que é a palavra, e após isso aí, nasceu do ventre de uma virgem, né? Se fez carne e habitou entre nós. E nesse período ele curou aí os enfermos, né? Que também alcançaram, né, bom testemunho pela fé. Curou cegos, leprosos, ressuscitou mortos e muitas maravilhas fez o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E falando de fé, irmãos, a gente vê que a fé ela é algo muito importante na nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando falamos de fé, colocamos também a obra. Não porque nós somos salvos pela obra, porque nós somos salvos pela graça, para que ninguém se glorie. Mas a fé sem obra também ela é morta. Então precisamos fazer a obra de Deus. Às vezes as pessoas acham que obra é só a obra de caridade, de ajudar o seu próximo ali e tal. Não, mas a obra também, ela é nesse sentido. Mas a obra também, principalmente, ela é mais lançada para o lado da obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É a obra que você faz levando o evangelho de Cristo a toda criatura, a obra do evangelismo, é a obra da obediência, é a obra dos frutos, de produzir bons frutos, né? É a obra de ser o sal da terra, é a obra de ser a luz do mundo, é a obra que se faz em prol da palavra de Deus
para que ele contemple lá de cima a sua ação aqui na terra, como diz no livro de Isaías 53, né, para que ele veja o penoso trabalho de sua alma e fique satisfeito com a sua pessoa, porque por ele nós passamos perseguições, tribulações, provações, mas nem por isso desistimos, porque temos fé e convicção de que estamos batalhando uma guerra que já está vencida, uma guerra que já é nossa a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, né, que quem está em Cristo, né, é mais do que vencedor. Então aquele que está em Cristo, ele é mais do que vencedor. Então se ele é mais do que vencedor, é porque ele já venceu. Mas para que essa vitória possa permanecer e que nós possamos alcançar a promessa de Deus para a nossa vida, que é o que ele nos prometeu, um lugar de paz, sem choro, sem dor, sem lágrimas, sem corrupção alguma, sem tristeza, longe de tudo aquilo que nos traz a corrupção, que nos traz a maldade, que nos traz tristeza, que nos traz dor, que nos traz sentimento de ódio, longe de tudo o que é impuro, né? Para que nós possamos alcançar isso, nós temos que permanecer na palavra, porque ele falou, aquele que permanecer até o fim será salvo, né? Então nós temos que permanecer até o fim por intermédio da fé, assim como os que vieram antes de nós, permaneceram até o fim. Muitos foram até martirizados, mas permaneceram, né? Deram bom testemunho, cujo o testemunho dessas pessoas está narrado na Bíblia Sagrada e até hoje ainda dá bom testemunho da sua fé, e venceram para com Deus, e está no céu com Cristo hoje, né? Para desfrutar ali das promessas de Deus. Na verdade, né, nós que somos cristãos, nós acreditamos que estamos no seio de Abraão, né? Porque do seio de Abraão é um lugar já de descanso para a nossa alma, para aqueles que morrem em Cristo Jesus. E os que morrem sem Jesus vai para o Hades. Depois do julgamento, né, do juízo final, que findar os 7 anos, né, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tormento, aí depois desses 7 anos, né, aí sim, Jesus vai voltar depois, primeiro, antes dos 3 anos e meio de falsa paz, ele já vai arrebatar a sua igreja. Depois vai ter 3 anos e meio de falsa paz. Depois 3 anos e meio de tormento, né? Mas quando uns ressuscitar antes disso, vão ressuscitar alguns para a vergonha eterna, outros para a glória eterna, serão julgados. E quando essas pessoas serão julgados ali, cada um vai ser julgado mediante a sua obra aqui na terra, de acordo com a sua semente, o que ele plantou. Mas aí os que morreram em Cristo vão sair do seio de Abraão, e os que morreram no Hades vão sair do Hades e vão se apresentar diante de Deus, ou seja, de Cristo, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, então um só Deus, né? Porque nós acreditamos na Trindade, e a Trindade ela é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, dentro de um só propósito, que é salvar o homem da perdição, né? Um só pensamento, que é tirar a sujeira do pecado que existe na vida do ser humano, colocar vestes brancas nele através da santidade, através da obediência à palavra, e fazer dele uma nova criatura. Então, as pessoas que saíram dali se apresentarão, seja do Hades ou do seio de Abraão, se apresentarão diante de Jesus Cristo, que já não será mais advogado, será juiz. E virá diante dessas pessoas, essas pessoas virá diante dele para serem julgadas, né? E aí sim virá o lago de fogo, né, que arde com fogo e enxofre,
que é a segunda morte, e o novo céu, o qual o Senhor tem preparado para nós, né? Então aí sim será concretizada a palavra de Deus. Mas como eu falei de fé aqui, a fé é o seguinte: tem muitas pessoas que têm obras, bom ter obras, porque a fé sem obra é morta. Tem muitas pessoas que têm o dom de profetizar, curar, igual eu já falei no vídeo passado. Tem muitas pessoas que têm vários dons, mas tem gente que não tem fé não. Porque quando as coisas apertam, eles sentem medo. Jesus também sentiu medo, não é pecado sentir medo não. Jesus também sentiu medo quando eles começaram a perseguir Jesus de forma tal, e Jesus já sabia o que ele ia passar por amor à humanidade, e Jesus também sentiu. Mas Jesus, ele nos ensina a ter fé por um motivo, porque ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então é uma coisa que eu quero deixar para você: a fé e o medo, ela não combina. A fé e o medo não combinam. Ou você bem tem fé, ou você tem medo. A fé, ela ultrapassa o medo, ela ultrapassa a desconfiança. A fé, ela ultrapassa qualquer outra coisa que esteja na frente como pedra para tropeço da sua pessoa, como empecilho para que você não se chegue a Deus. A fé, ela tem que ser maior do que todas as suas dúvidas. Porque Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, dizia essa montanha, passa daqui para lá, e a montanha, mudaria de lugar. Mas em parábolas, É porque Jesus, ele quis nos deixar que, mesmo sendo pequena a nossa fé, nós temos mais poder do que o inferno inteiro, se nós tiver fé naquele que nos capacita a derrotar e destruir esse mal que vem contra a nossa vida. Mas para isso tem que estar em obediência à palavra, tem que estar em santidade, tem que estar frutificando, tem que estar mesclado ali a obra e a fé, tem que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, tem que estar, irmãos, falando melhor com a vida no altar, não ser um ser perfeito, porque não existe super crente e não existe pessoas perfeitas aqui na terra. Alcançaremos a perfeição quando chegar no céu. Aí sim seremos 100% perfeitos. Mas para que nós possamos alcançar a promessa de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar dando o melhor de nós para Deus, olhando, examinando as Escrituras Sagradas e dando o melhor de nós para Deus, para que Ele possa trabalhar e agir na nossa vida. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o que você esteja passando, porque para Deus não tem problema grande e nem nada impossível que Ele não possa fazer para que você possa alcançar a vitória em nome dEle. Amém? Então que Deus abençoe poderosamente. Só permite 15 minutos, nos vídeos. Estamos já a 13 minutos e 46 segundos, e quase chegando aos 15. E vou estar gravando mais vídeo aí para falar com vocês a respeito da palavra. Não sou um doutor da lei, não sou um rei Salomão da vida, não sou um pregador que tem teologia, e estou aqui apenas pregando a Cristo crucificado. E ao examinar as Escrituras e buscando entendimento, eu discernindo as palavras aqui de acordo com o que eu aprendi, até mesmo com denominação na qual eu congreguei, eu estou tentando passar para frente aqui um pouco de aprendizado que eu adquiri, amém? Então eu não sou perfeito, não sou melhor que ninguém, e aceito críticas também, aceito opiniões, mas se não condiz com a Bíblia, eu descarto, tá? Porque a Bíblia, em primeiro lugar, o que prevalece é a palavra de Deus. O resto é só resto. Amém? Então a paz do Senhor Jesus Cristo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Paz aí.